Agora, porém, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi, assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, Jerusalém, a quem escolhi, pois derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E eles brotarão entre a erva como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. O outro se chamará pelo nome de Jacó. E ainda o outro escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Eis que derramarei águas sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Que o seu coração hoje esteja preparado para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Que o seu coração esteja disposto para aquilo que Deus quer ministrar. E que você possa ser essa terra árida, essa terra sedenta, a fim de que Deus possa regar com a chuva serôdia, a chuva temporã, a chuva que vem no tempo ou fora de tempo, mas a chuva que vem regar o seu coração. Eu queria que antes de começarmos essa celebração, que você colocasse a sua mão no seu coração nesse momento e comigo dissesse assim: Senhor Jesus, novamente, Senhor Jesus, aqui está meu coração. Seja ele a terra árida que recebe as tuas águas, águas do Espírito e a tua presença. Senhor, venha sobre nós e ministre sobre as nossas vidas. Senhor, venha sobre esse teu povo e toque os nossos corações. Senhor, venha sobre essa igreja e traga água sobre o sedento, esse coração árido, esse coração estéril, sedento por mais de ti. Que o Senhor nos encontre, que o Senhor nos ache e que o Senhor nos visite poderosamente nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos convidar o Senhor, porque nós estamos reunidos para celebrar e convidar o Senhor Jesus. Vem, toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar no meu coração, toma o teu lugar nessa noite. Senhor Jesus, tu és bem-vindo aqui. Entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina, toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, reina, glória, reina, toma o teu lugar nesta cidade, toma o teu lugar nesta nação, toma o teu lugar, reina, glória, reina. Entronizado nos louvores do teu povo, toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, reina, glória, reina, toma o teu lugar nesta cidade, toma o teu lugar nesta nação, toma o teu lugar, reina, glória, reina.
vida, sobre a nossa casa, sobre tudo aquilo que somos, Senhor. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Jesus. Para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Jesus. Toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar. Rei da Glória, reina. Toma o teu lugar nesta cidade, toma o teu lugar nesta nação, toma o teu lugar. Rei da Glória, reina. O lugar de honra é teu, Senhor. A nossa vida é tua. Entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina. Em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. E eu sei que comigo sempre estás. E tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível, nada é impossível para o Senhor. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás. E tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível, nada é impossível para aquele que crê no Senhor Jesus. Oh! Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti.
creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível em ti. Eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Cremos em ti, Senhor. Cremos que nada é impossível. Aleluia! Eu queria ouvir você cantando esse refrão, em ti eu tudo posso. Vamos lá, sua igreja, me ajuda aí. Em ti eu tudo posso. Declare isso essa noite. Não há. Qual é a sua luta? Qual é a sua luta? Minha força está em ti. Essa força não vem de nós, não vem desse lugar. Nada é impossível. Tudo podemos Em ti, olhos se naquele que nos fortalece. abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Não sei quem disse pra você que é impossível. Eu não sei quem disse pra você que você não pode. Eu não sei quem disse pra você que não pode chegar lá. Eu não sei quem contou essa história que não pode acontecer na sua vida. Eu não sei quem disse para você que o tempo da sua vitória não chegou. Mas hoje nós estamos aqui para declarar isso. Que nele nós tudo podemos. Que nós não acreditamos nas mentiras que o diabo nos conta. Nós não acreditamos nas palavras que as pessoas lançam sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa história, sobre o nosso passado. Não acreditamos nas palavras lançadas para nos bloquear para o futuro, para nos brecar no nosso entusiasmo, para aniquilar os nossos sonhos. Nós acreditamos que tudo podemos naquele que nos fortalece, amém? Nós não vamos na nossa força, nós não vamos no nosso poder, nós não vamos na nossa garra, nós vamos naquele que nos fortalece. E se nós tudo podemos nele, nós temos a certeza que podemos chegar mais longe de onde estamos, podemos ir além dos nossos limites, podemos superar os obstáculos, mas isso depende de você. Depende de você essa noite sair do lugar. Depende de você essa noite avançar os seus limites e dizer: Senhor, eu vou pela fé, porque eu creio que nada é impossível. Vamos declarar mais uma vez bem forte: em ti. Em ti eu tudo posso. Mais forte, meu irmão. Você pode declarar isso para sua dor, para o seu sofrimento, para sua angústia, para suas lágrimas. Mais uma vez, em ti. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Você crê nisso? Estou vivendo. Eu creio nisso. Fé. Em nome de Jesus. Nada é impossível. Em ti eu tudo posso. As palmas. Não há limite. Aplauda. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Nada é impossível. Não há nada impossível para ti, Deus. Aleluia, aplauda bem forte, porque Ele é digno. Ele é que nos dá força para viver e esperança para lutar. O teu nome, Jesus. Aleluia. Você está feliz de estar aqui essa noite? Você está feliz de estar aqui essa noite? A pessoa mais importante que deveria vir já chegou. O Espírito Santo. Aleluia. Aquele outro que nós convidamos está chegando, que é o pastor Ademar de Campos. Antes de você se assentar, cumprimente uma pessoa que está perto de você aí e diga: que bom que você está aqui essa noite. Que bom que você veio a esse lugar. Você que nos assiste pela internet, Deus abençoe. Obrigado pela sua companhia e que você sinta o que estamos sentindo aqui essa noite também do lado de lá da telinha.
Isso. Depois que você cumprimentou o maior número de pessoas possível, você pode se assentar, por favor. Sejam bem-vindos todos à nossa comunidade. Que bom, vocês que estão vindo de outras igrejas evangélicas da nossa cidade, da nossa região, inclusive. Você que está vindo de outras denominações religiosas, inclusive. Seja bem-vindo aqui. Essa é a nossa Noite da Esperança. Todas as terças nós fazemos a nossa Noite da Esperança às 20 horas. Nosso propósito é orar. Nosso propósito é interceder pelas pessoas. E nós vamos fazer isso ainda hoje, tá? Mas eu gostaria de aproveitar esse momento aqui para dizer a respeito do nosso evento. Nós estamos em pleno Mergulhando nas Águas Tranquilas, um evento tradicional da nossa comunidade aqui em Sertanópolis. E esse ano nós começamos agora no sábado último passado, no dia 22. E estamos aí num tempo precioso do mover de Deus nos nossos dias. Cada dia uma expectativa nova, cada dia uma ministração nova. E hoje nós estamos aí na expectativa também de algo que Deus já começou a fazer conosco desde a hora que nós entramos aqui nesse lugar. E nós estamos felizes de poder ser acolhedores, de ser o espaço aqui nesse lugar para a gente poder juntos, como comunidade, adorar ao Senhor. Aqui nós não temos mais presbiterianos, independentes, presbiterianos, não temos metodistas, não temos batistas, aqui nós temos o povo de Deus, amém? Que bom que você decidiu vir aqui a esse lugar essa noite, para junto a gente poder fazer isso e adorar o nome do Senhor Jesus. Bom, em relação ao nosso convidado especial da noite, pastor Ademar de Campos, ele está chegando. Ele deve estar no aeroporto, deixa eu só conferir aqui se existe alguma mensagem me atualizando das informações. Deixa eu ver. Estamos saindo de Londrina. Ok, estão saindo, acabou de chegar a mensagem, eles estão saindo de Londrina, houve 2 imprevistos. Aliás, por falta de um, houve 2 imprevistos. Primeiro, o pastor Ademar sairia de lá meio-dia e chegaria aqui em torno de 1 hora da tarde. E ele, infelizmente, acabou atrasando em relação ao trânsito e perdeu o voo, porque estava muita chuva lá no local. E perdeu o voo da hora e remarcou para as 18h30. E aí ele estava no aeroporto esperando e caiu uma chuva torrencial justamente na hora da decolagem que atrasou o voo mais meia hora. Então ele está chegando, irmãos, chegando. Mas Deus provê tudo. Nós estamos debaixo da vontade dele. Como eu disse, o convidado mais especial já chegou. Nós não vamos ficar sem a bênção. Mas o nosso convidado especial também já está chegando. Daqui a pouco ele vai ministrar. E eu queria que você não tivesse pressa de ir embora hoje. Pastor Ademar, com aquele jeito amoroso, carinhoso, ele vai conduzir mais um tempo conosco aqui. E nós vamos aproveitar para fazer aquilo que nós fazemos nas nossas terças da esperança. O que é? Nós temos as nossas campanhas de oração. Se você hoje quer começar uma campanha de oração, um propósito de oração, nós vamos fazer isso ainda hoje. Nós vamos interceder por aqueles que estão nas semanas 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª. Mas nós queremos que você que estiver interessado em começar uma campanha de oração durante 7 semanas, buscando a presença do Senhor. Nós não fazemos desse número 7 um número mágico. Não é uma simpatia evangélica. Se você quebrar a corrente, você vai ser amaldiçoado. Não. Significa que durante 7 semanas você vai bater a porta do Senhor e dizer: Senhor, eu quero depender de Ti. Tem esse currículo, tem essa enfermidade, tem esse meu filho, tem esse namoro, tem esse casamento, tem essa proposta, tem essa decisão. 7 semanas você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Depois dessas 7 semanas você nunca mais será o mesmo. Então, se hoje você quiser começar a sua campanha de oração, quando nós chamarmos aqui, você que quer começar, você virá com mais um grupo de pessoas que estão em outras campanhas. E nós vamos orar por você aqui à frente. E aqui à frente, no nosso gasofilácio, nós temos os nossos cartõezinhos. Você pode pegar um, levar para sua casa, colocar na sua Bíblia e acompanhar. Hoje já é o primeiro dia de campanha. Terça-feira que vem é o segundo. E assim nós vamos consecutivamente, tá bom? Então, você quer começar a sua campanha, daqui a pouquinho nós vamos chamar você para você se preparar para terça-feira que vem a gente continuar buscando ao Senhor aqui. Mamãe que está com seus filhos, papais, fiquem tranquilos, daqui a pouquinho as nossas crianças terão uma ministração especial, mas crianças de 3 a 8 anos, ok? Crianças de 3 a 8 anos, os demais deverão ficar com os pais aqui dentro. Nós temos para os pequenos de colo berçário preparado e os maiores deverão participar conosco do louvor, da adoração, da palavra e tudo que vai acontecer aqui. Então as crianças de 3 a 8 anos daqui a pouquinho vão sair, você vai poder ter um tempo aí de concentração, para poder ficar ouvindo a voz do Senhor e a palavra do Senhor também aqui nesse lugar. Estou muito feliz hoje, irmãos, feliz mesmo. Nós estamos assim com a nossa comunidade em festa, um evento, sabe, que realmente é motivo de muita alegria. Estou feliz porque o Guilherme voltou da lua de mel, o Guilherme casou aí esses dias, chegou essa semana. Seja bem-vindo aí, Guilherme, tá bom? A Ingrid. Eu também estou feliz porque o Bruno está aqui com a gente. Olha esse menino aqui, que joia. Talvez vocês não conheçam o Bruno Reis. Outros conheçam ele talvez como uma outra equipe lá. Como é que era o nome mesmo? Talvez você conheça
o Bruno daquela equipe Neto e Rafael, mas esse menino é um menino muito especial que Deus nos deu à nossa comunidade, e que por alguns dias o inimigo iludiu algumas coisas no seu coração, e nós tivemos perto o suficiente ali para orar com ele, abençoar. E Bruno, eu queria diante da comunidade, diante da nossa igreja, dizer da nossa alegria de receber você de volta. Você não é desse mundo, você é do reino de Deus, amém, irmãos? Deus não deu esse talento para ele entreter pessoas numa balada. Deus deu esse talento para ele levar pessoas à presença de Deus, amém? É isso aí, irmão. Que bom que você está de volta. Seja acolhido. Orem pelo Bruno. Abençoe o Bruno, né? Nós estamos aqui felizes por poder recebê-lo de volta na nossa comunidade, no nosso ministério, para poder fazer a diferença. Nós temos também aqui o Vinícius. O Vinícius, ele é da nossa casa, mas hoje está morando em Chapadão do Sul. Nós temos feito uma intercessão muito forte pelo seu retorno, né? E estamos aguardando aí algumas respostas do Senhor bem forte, né? Os irmãos aí intercedendo. E o Vinícius está aqui com a gente também. E os demais vocês conhecem, o Renato, a Adriana, o Gabriel e o Tanner, que hoje foram chamados para nos ajudar, porque nós não temos o costume de, quando trazer algum convidado, trazer uma banda antes para fazer uma apresentação. Não é nosso propósito. É que o convidado tenha todo o tempo disponível. Foi assim no sábado, domingo, segunda, mas hoje, pelo imprevisto, nós estamos aproveitando para adorar ao Senhor junto aqui com esses homens e essa mulher de Deus que está aqui conosco, tá certo? Então é muita alegria poder estar com eles e estar com vocês aqui nesse momento. À frente da sua cadeira você tem um envelope. Nós vamos fazer como fazemos todas as terças-feiras. Nosso evento, nós não recolhemos ofertas no evento, porque esse evento já está sendo sustentado totalmente pela igreja, pelos dízimos e ofertas dos irmãos dessa igreja, né? Nós não temos patrocínios, nós temos homens e mulheres que sustentam essa causa, e nós louvamos a Deus por isso. Mas todas as terças nós levantamos uma contribuição, todas as terças. Amanhã nós não faremos, quinta-feira nós não faremos, só faremos na sexta, que o pastor Azaf Borba vai fazer com você, e ele vai explicar o porquê. Mas hoje você tem a oportunidade de contribuir, de entregar ao Senhor uma quantia que estiver no seu coração. Pastor, não vim preparado, não tem problema. Pastor, se eu não vim preparado, alguma coisa ruim vai acontecer na minha vida? Não, irmão, eu profetizo mais bênção ainda na sua vida, não tem problema não. Mas se você quiser essa noite contribuir ao Senhor, entregando um valor e trazendo aqui à frente, você pode fazer isso pegando um dos envelopes na sua cadeira. E se por acaso não tiver envelope, você pode depositar aqui nas urnas à frente. Nós vamos cantar essa canção que diz: se eu me humilhar diante do seu altar. Então, enquanto fazemos isso, enquanto cantamos essa canção, você pode vir à frente, devolver a sua contribuição ao Senhor. Aqui nós não pagamos dízimo, aqui nós não devemos ofertas, aqui nós devolvemos. O Senhor nos deu, nós devolvemos com gratidão. Vamos fazer isso? Vamos colocar em pé? Enquanto cantamos essa canção, você pode vir à frente e depositar aqui na urna a sua adoração financeira, a sua contribuição no altar do Senhor. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita,
entregar. Tu és real. Vou me entregar. Vou me entregar totalmente. Sim, Deus, o teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Pois mais vale um dia, mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és, Senhor, Tu és a nossa inspiração, Tu és a nossa segurança, Senhor. O Teu amor nos constrange, a Tua graça nos basta, Deus. Oh Deus, mais vale um dia na Tua presença do que 1000 anos fora dela, Deus. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, a minha herança é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, a minha herança é o Teu amor. Você pode declarar isso ao Senhor. A minha fonte, a minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, a minha herança é o Teu amor. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos. Eu sei, Deus, eu sei que Tu inclinarás sim. Mais vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, Tu és a minha herança, Deus. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Pois mais vale um dia
convidar a nossa equipe de intercessão que vem aqui à frente. Equipe de intercessão pode vir aqui à frente. Continue em pé no seu lugar, nós vamos ainda adorar o Senhor com mais uma canção. Enquanto a equipe de intercessão se posiciona aqui, nós vamos... E nós queremos orar por você que está na quarta, na quinta, na sexta e na sétima semana. Quarta, quinta, sexta e sétima semana de campanha. Pode vir à frente, enquanto nós cantamos o refrão dessa canção mais uma vez. Enquanto nós ministramos essa canção sobre a sua vida, nós queremos ministrar. Enquanto isso, nós vamos cantar ela mais suave. E nós vamos orar aqui pelas... Você que está na quarta, quinta, sexta e sétima semana. E você no seu lugar, continue adorando ao Senhor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Sim, Deus, mais vale um dia no centro do teu e todos te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tua fonte, Senhor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. A minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. A minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és a minha fonte, Senhor. Tu és a minha herança, Senhor. Tu és o meu bem maior, o meu refúgio, a minha fortaleza. Não há outro lugar melhor que estar ao teu lado, Deus, aos teus pés, Senhor. Não há outro lugar melhor estar diante de ti. Aleluia. Ainda em oração e adoração, com a equipe de intercessão aqui à frente, eu quero convidar você que vai começar a sua campanha hoje. Pode vir aqui, nós vamos orar com você. Você que está na segunda semana de campanha e você que está na terceira semana de campanha, eu quero convidar você a vir aqui à frente agora. Você que vai começar, nós temos aqui os nossos cartões. Você que quer começar hoje, segunda e terceira campanha, nós vamos adorar ao Senhor com essa próxima canção. Então nós vamos
Enquanto isso, ministramos aqui à frente. Se você nesse momento quiser se assentar por um minuto, pode se assentar. Darmos. Em tuas mãos descansarei, meu coração te entrego. Meu mundo está bem seguro em tuas mãos e eu sou teu pra sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor e tudo que sou. Contigo vou por onde precisar, e se eu sofrer, confiarei. Eu viverei conforme o teu querer e o teu amor pra sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor e tudo o que sou. Eu te adoro, eu te adoro, Deus, 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 eu te adoro, eu te adoro, Deus. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A
razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor e tudo o que sou. João capítulo 14 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai existem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos nem para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus traz a palavra, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, Ele está dizendo para os discípulos, diante de uma inquietação: confia em mim, confia em mim que eu tenho a resposta para vocês. No capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos, e Ele apresenta para os discípulos então a sua partida, dizendo que é chegado o tempo da sua saída. Os discípulos começam então a se agitar diante da iminente morte de Jesus e do iminente abandono que cada um deles iria sofrer a partir daquele momento. Então Jesus, sabendo daquela inquietação do coração, sabendo daquelas aflições da alma, Jesus olha para cada um deles e diz assim: não se turbe o vosso coração, confia em mim, confia em mim. Eu sei que essa palavra talvez traga muito desgosto para você. Quando alguém diz para você, confia em mim, você puxa imediatamente aquele passeio no final de tarde com seu pai, quando você soube que o casamento deles estava muito afetado, e o seu pai olhou para você e disse: confia em mim, vai ficar tudo bem. Seu pai foi embora, nunca mais deu notícia, e a palavra confia em mim nunca mais soou bem o seu coração. Até hoje, quando alguém fala para você, confia em mim, de político a palavra de Deus, você rejeita, você sente um desprezo por isso, porque sabe como dói ser desprezado, traído na sua confiança. Talvez aquela pessoa que disse para você naquele relacionamento: confia em mim, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te desamparar, eu nunca vou ficar longe de você, a gente vai ficar junto eternamente. O nosso amor é mais forte que a nossa crise financeira, o nosso amor é mais forte que as nossas lutas pessoais. E de repente essa pessoa te abandonou, te deixou, e até hoje você está aí perguntando: o que aconteceu no seu casamento? O que aconteceu naquele relacionamento? E a palavra confia em mim não é uma palavra que faz muito bem ao seu coração. Talvez você, naquele momento do trabalho, o seu patrão disse: confia em mim, está tudo sob controle. Você chegou e disse para ele: olha, eu estou sabendo que tem uma lista aí correndo de pessoas que provavelmente serão demitidas diante da crise que nós estamos passando. E então seu encarregado, seu chefe, seu gerente, seu supervisor, seu patrão olhou e disse: não, fique tranquilo, confie em mim. E uma semana depois ele foi e fez a sua carta de demissão, e a palavra confia em mim soou para você como uma grande traição. Eu sei que não é fácil nos dias de hoje a gente falar confia em mim, porque até os pastores que falaram para você confia em mim, expuseram sua história, colocaram você à vergonha pública, maltrataram suas dores e rejeitaram seu sofrimento. Eu sei que não é fácil ouvir confia em mim, mas é muito bom quando a gente sabe que confia em mim não vem de nós, não vem da terra. O confia em mim vem do Pai Celestial. Esse é Pai por excelência, esse não nos trai. Por isso que quando nós cantamos sim, eu creio em Ti, eu estou dizendo sim, eu confio. Eu confio que meu casamento está nas Suas mãos. Eu confio que as minhas lutas o Senhor está cuidando. Eu confio que as minhas tragédias estão sob os Teus cuidados e não estão sobre a minha atuação. Eu confio em Ti, Jesus. Eu creio que eu posso deixar nos Teus braços. Eu sei que eu posso deixar em Tuas mãos. Porque existe uma grande diferença entre acreditar e confiar. Você sabe disso, né? Acreditar é um sintoma externo. Confiar é uma decisão interna. Acreditar é você dizer aquilo que aparentemente você tem uma opinião a respeito. Por isso que a Bíblia diz em Tiago 2,19 que até o diabo crê em Deus. Crê e ainda treme. Alguns de nós nem tremem mais. Mas a verdade é que muitos de nós estamos acreditando em Deus. Vou contar uma ilustração para você entender como isso funciona.
E um certo homem estava atravessando o precipício de um lado ao outro, mostrando sua habilidade em atravessar em corda bamba. E ele atravessava a sua corda de uma maneira muito tranquila. E ele voltava do penhasco, uma multidão assistindo, e dizia assim: vocês acreditam que eu posso atravessar esse penhasco carregando uma vara nas mãos? E eles diziam: acreditamos. E lá vai ele com a vara, e volta ele. E o pessoal então fala: uau, um penhasco, correndo risco de morte, esse camarada é demais. E aí de repente ele fala: vocês acreditam que eu posso atravessar esse penhasco carregando um tambor de 100 litros na minha costa? E o pessoal diz: sim, nós acreditamos. E ele então coloca o tambor, vai e volta, e devolve então aquela multidão que fica doida, eufórica com a habilidade daquele homem. Ele diz: vocês acreditam que eu posso atravessar carregando uma pessoa no colo? E a multidão fala: não é nada é impossível para você. Sim, nós acreditamos, você pode. E aí ele diz: quem será o primeiro? E não há nenhuma resposta da multidão. Porque essa é a diferença entre acreditar e confiar. Acreditar você lança para fora. Confiar você enraiza para dentro. E você sabe que aquilo é verdadeiro. Muitos de nós confiamos. Muitos de nós acreditamos, mas não confiamos. Na hora de entregar, nós rejeitamos isso. Eu vejo, por exemplo, que existe uma grande coisa em relação à confiança, que ela é o resultado do conhecimento. A gente não confia em ninguém que a gente não conhece. Primeiro a gente conhece, depois a gente confia. Por exemplo, você vai fazer uma viagem de férias e você procura alguém para cuidar da sua casa durante os 10 dias que você estará fora. Então, passa uma pessoa na rua e você olha: é aquele. Oh, vem cá. Como é que é o seu nome? Meu nome é Sebastião. Sebastião, você pode cuidar da minha casa durante 10 dias? Você faz isso? Ninguém em sã consciência entrega a chave da sua casa para alguém que não conhece, para cuidar, guardar e proteger. Por quê? Quando a gente não conhece, a gente não confia. Sabe por que a gente não entrega os nossos maiores dilemas, os nossos maiores problemas para Deus? Porque a gente não o conhece de verdade. Porque se a gente conhecesse o caráter dele, se a gente soubesse quem ele é de fato, se a gente entendesse o que ele é capaz de fazer e o que ele já fez na história, a gente entregaria a chave da nossa história na mão dele e diria assim: Senhor, pode cuidar do meu casamento, pode cuidar do meu futuro, pode cuidar do meu passado, pode cuidar dos meus filhos, a minha empresa, meu trabalho, minha fé, tudo é teu, está aqui a chave. O problema é que a gente não confia, porque a gente não conhece. E a gente não conhece porque a gente não se relaciona, porque a gente só se relaciona com aquilo que a gente apalpa, com aquilo que a gente pega, com aquilo que a gente consegue comprovar. Um exemplo disso muito claro que acontece é o meu filho Heitor e a minha filha Ana Luísa. Os dois passaram por essa fase. Quando eles tinham 3, 4 meses de idade, eles já começavam a ficar sentadinhos ali, com 4, 5 meses de idade. Olha que eles começam a ficar brincando com alguma coisinha. Se eu fosse tirasse da frente deles o objeto e escondesse deles atrás da minha costa, eles olhariam o objeto e imediatamente eles partiriam para outro. Por quê? Porque eles não desenvolveram uma coisa que na psicologia se chama de lei de permanência de objetos. Lei de permanência de objetos. O que é a lei de permanência de objetos? Quando você tira da frente de uma criança que não tem ainda a maturidade cognitiva, ela imagina que aquele objeto não existe mais. Se você tirou do campo visual, ela diz: não existe mais, isso não tem mais. Então ela vai imediatamente para outro. Com 9, 10, 11 meses de idade, ela já desenvolve a sua cognição e a lei de permanência de objeto. Então, quando você tira alguma coisa da mão dela e esconde, o que ela começa a fazer? Chorar, 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 procurar, porque ela sabe que ainda que ela não veja, aquele objeto existe. Quando uma criança ela é imatura, quando se tira do campo visual, não existe mais. Quando uma criança ela é madura, se tira do campo visual, ela diz: ainda que eu não esteja vendo, está lá, eu sei que isso existe. A gente precisa desenvolver isso, irmãos. Isso é confiança. É quando a gente vê que as coisas saíram do nosso campo visual, saíram da nossa relação de visão, mas ainda assim existem, estão lá. Você não enxerga mais um casamento feliz, mas está lá. Você não enxerga mais um filho abençoado, mas está lá. Você não enxerga mais um trabalho realizador, mas está lá. Você não enxerga mais uma fé exuberante, mas está lá. Você não enxerga as coisas que você gostaria, mas ainda assim está lá. Porque Hebreus 11:1 diz assim, que a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção dos fatos que se esperam. Eu não vejo, mas eu sei que está lá. Eu não enxergo, mas eu sei que ainda assim está lá. Por isso essa noite o convite para você é: sim, Senhor, eu creio em Ti. A razão do meu viver, eu creio em Ti. Eu não vou turbar o meu coração. Eu não vou ficar ansioso por coisa alguma. Eu vou crer em Ti. O que é que desapareceu da sua visão essa noite? O que é que sumiu dos seus olhos essa noite?
eu queria que você cantasse mais uma vez, mesmo assentado, sabendo que o que fugiu da sua visão, o que saiu dos seus olhos, ainda está lá pela fé. Creia em Jesus, confie nele e saiba que o seu coração não precisa ficar ansioso, perturbado, angustiado essa noite. As águas tranquilas vão te levar até a presença dele. As águas do Espírito vai levar até a presença deles. Vamos dizer isso? Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti. Você pode fazer isso? Jesus, dizer que você coloca diante dele eu pertenço essa sua a ti. aflição, essa sua angústia Jesus, está no altar dele. a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti. Eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento, por favor. Fique em pé. E uma das alternativas que nós encontramos na palavra do Senhor é a adoração para vencer as nossas lutas. A Bíblia fala que Paulo e Silas estavam no fundo de uma prisão à meia-noite, trancafiados. E a Bíblia fala que à meia-noite eles aprenderam a adorar ao Senhor. Cantavam hinos ao Senhor. E nessa parte dessa canção diz: eu te adoro. E eu queria essa noite adorar ao Senhor, porque as coisas que saem do meu controle, um culto que eu gostaria de começar às 8 horas, com a presença do convidado que nós tanto esperamos, eu posso adorar ao Senhor e dizer: Senhor, o Senhor sabe porque nós estamos aqui. Então nós vamos dizer: eu te adoro, Senhor. Te adoro por todas as coisas. Vamos dizer isso? Eu te adoro, Senhor, por todas as minhas frustrações. Eu te adoro porque não saiu do meu jeito. Eu te adoro porque o Senhor tem o melhor para mim. Eu te adoro. Você pode dizer isso? Vamos dizer: eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Eu te adoro. Eu te adoro. Deus. Eu te adoro. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Eu te adoro, Jesus Cristo, Filho. Eu te adoro, Senhor. eu te adoro, Deus. Eu te adoro. Levante suas mãos e diga assim: eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Você diga isso. O nome dele que é exaltado. O nome dele é grandioso. Eu te adoro. Eu te adoro, Senhor Jesus. Santo é o teu nome. Por todas as coisas o Senhor está no controle. Eu te adoro, Deus. Eu te adoro por tudo que tu és. Eu te adoro, Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Nós te adoramos, Senhor. As nossas lutas estão nas tuas mãos e nós vamos confiar em ti em nome de Jesus. Você pode se assentar, por favor. As crianças de 3 a 8 anos podem vir aqui à frente. Você pode se assentar e as crianças de 3 a 8 anos vêm aqui à frente. Nós queremos orar por vocês. Nós queremos abençoar vocês. Isso. Alguém perdeu um anel ou uma criança trouxe aqui. Se alguém perdeu, estará comigo ao final do culto, tá bom? Com certeza não usarei. Então, por favor, me procure que eu entregarei para você. Aliás, alguém também perdeu um relógio, tá bom? Esses dias aí, se precisar, por favor, me procure que daí eu posso falar para você onde que ele está. Vamos orar, crianças, certo? Vamos então? Obrigado, Senhor Jesus, pelas nossas crianças. Vamos dizer isso? Eu quero que você ore comigo agora pelas crianças. Estenda sua mão para cá e diga: Senhor Jesus, abençoe os nossos profetas,
nossos pastores, nossos missionários, servos e servas, em nome de Jesus. Amém. Aí estão eles. Podem ir, crianças. Deus abençoe. Pastor Ademar, seja bem-vindo conosco. Um dia de grandes aventuras, não é verdade? E nós estamos muito felizes de receber o senhor aqui conosco, Pastor Ademar. É um prazer ter conosco. A igreja já está avisada que o senhor tem até o horário que quiser. Nós temos aqui um público que não é educado. Eu disse ontem, nós tivemos a presença do Natinha e nós passamos um horário gostoso, um tempo maravilhoso aqui. E eu disse que essa igreja que não é educada, né? Esses dias eu fui pregar numa igreja, eu estava comentando, e eu perguntei para ela, quanto tempo eu tenho? Ela falou assim, você tem o tempo que quiser, mas a igreja vai embora às 9h30. Então aqui não é assim, viu, pastor Ademar? O senhor tem o tempo que quiser, porque nós não temos um povo educado, nós temos um povo com sede de Deus. Amém? Você está com sede de Deus aí? Nós já tivemos um tempo precioso aqui de oração, de entrega. E agora o pastor Ademar vai nos conduzir a um tempo ainda mais precioso conosco. O pastor Ademar é uma das vozes mais conhecidas aí no nosso país, da adoração. A gente optou esse ano por trazer pessoas que têm um grande desejo de servir na obra e também são muito reconhecidos por aquilo que fizeram. Nós tivemos aqui a presença do pastor Natinha ontem, o pastor Ademar hoje, o pastor Azaf amanhã e os pastores da nossa denominação presbiteriana independente que também estarão conosco aqui. Você pode receber o pastor Ademar com uma salva de palmas nesse momento? Isso aí. Pastor, fique à vontade. Agora a casa é sua. A gente está no controle do Espírito Santo. Pode ficar à vontade, viu, pastor? Som 2. Alô, alô. Precisava um pouco de voz, também a voz aqui nos monitores. Mais volume, por favor. Alô, 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 alô. Pode ser um pouquinho mais. Tá bom.
Bom, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. E que a glória do Senhor continue, entre nós, nos guiando, nos abastecendo de Deus, da sua presença, da sua graça, do seu amor. Nosso principal alimento é a presença do Senhor. E também a sua palavra. São os dois elementos de base para uma vida cristã saudável, frutífera, crescente, fecunda e que sempre glorifica a Deus. Essa é a minha história desde quando conheci Jesus, o maior e melhor encontro que eu pude ter com a pessoa mais extraordinária do universo, que é Jesus. E já contam aí 42 aninhos desse encontro inesquecível. E de lá para cá, a minha história vem sendo reconstruída, novos capítulos, novas manifestações de Deus, da sua graça, na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu sou um dos pastores da Igreja Comunidade da Graça em São Paulo. Temos algumas filiais aqui no Paraná, em Londrina, Rolândia, Maringá, Paranaguá, Curitiba e Foz. E pastor Carlos Alberto, que é o pastor presidente, e eu estou com ele desde a fundação do ministério. Ali crescemos, ali tivemos nossos filhos, e ali minha vida foi construída pelo Senhor em São Paulo, onde moramos e onde começou a comunidade. E Deus levantou esta igreja assim com algumas características distintas, com 3 ênfases principais. Primeira ênfase, Deus e a sua palavra, a palavra e Deus. A Bíblia para nós é tudo. Segundo item que caracteriza esse ministério é a vida em família, uma igreja família, a estrutura familiar, a sociedade familiar, o casamento, os filhos. E uma terceira ênfase que se destaca nesse ministério é uma igreja que adora, que louva a Deus. E aí eu entrei como o responsável por essa parte de música e louvor na comunidade. E nós começamos a gravar em 1985, o primeiro LP. E de lá para cá a gente não parou mais, recebendo do Senhor tantas riquezas, tantas palavras musicadas. E talvez você conheça algumas delas. A gente vai estar cantando aqui e louvando ao Senhor, amém? Louvemos ao Senhor. Podemos cantar? Louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei
é digno de louvor. Ele é excelso, excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nós para vivermos, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei Jesus. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, seu nome é santo. Ele é o Senhor. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus.
Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Talvez poucas pessoas saibam que essa canção é baseada num texto da palavra. E essa é uma das lições assim mais ricas que eu tenho aprendido com o Senhor nesses anos, de cantar a sua palavra. Deus tem me dado o privilégio de compor em cima da palavra dele, ou até mesmo versículos musicados. Em 1996 eu lancei um CD chamado Cantando a Palavra. Foi produzido junto à Sociedade Bíblica do Brasil, que comemorava 50 anos de existência no país. Eles me convidaram para fazer um projeto assim, Bíblia Cantada. Então são 10 canções, 10 textos musicados. E esse cântico aqui é o Isaías. Essa canção é baseada em Isaías capítulo 2, versículo 17. E o que é que diz lá? Diz assim: e só o Senhor será exaltado naquele dia. Que dia que é esse? Aí se você vai para o capítulo 2 de Isaías, vem o título lá: o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? O dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus vai voltar, e essa profecia diz que no dia do Senhor só o Senhor será exaltado. E o verso 18 diz: todos os ídolos totalmente desaparecerão. Oh, aleluia, coisa boa. Então está escrito, está profetizado, ninguém muda isso, porque a palavra de Deus se cumpre. Amém? Vamos cantar então? Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre. É a palavra de Deus. Teu nome louvarei. Está escrito na palavra. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado. Meu nome, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Bem forte, Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, sempre exaltado. Seu nome louvarei. Vamos declarar: Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele
seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Jesus, ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Rei da glória. Jesus, Rei da glória. Queremos o teu nome. Vamos ficar em pé um pouquinho, ficar em pé. É o Senhor e muito digno. Vamos adorar ao Senhor nessa noite. Nosso Deus é grande, o seu Deus é grande. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é a nossa alegria, aleluia. A alegria de toda a terra. Oh, sim, Senhor. Grande, nosso Deus é grande. É o Senhor em quem nós temos a vitória. E nos ajuda contra o inimigo. Diante dele, por isso diante dele nos prostramos. Te adoramos, Pai, aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus. Tu és a nossa alegria, Pai. A alegria de toda a terra. Grande
É o Senhor em quem nós temos a vitória. A vitória, ó Deus, e nos ajuda contra o inimigo. Diante dele, por isso diante dele nos prostramos, Deus, nos curvamos, Senhor, para o teu louvor. Queremos o teu nome engrandecer, sim, Jesus. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer, Jesus, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Só tu és o Deus, só tu és. Vamos declarar nesta noite. Profetiza, igreja, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E céus e céus. Aleluia. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Só tu és digno de ser louvado, Senhor, de ser adorado, de ser engrandecido. Nós estamos aqui nesta noite, por isso que um dia a tua verdade, este evangelho nos alcançou, o evangelho da glória de Deus, e nos elevou à condição de herdeiros juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Por isso te agradecemos, Pai. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos sentar um pouco, irmãos. Uma das coisas que faz muito sentido na nossa vida como cristãos é a herança que a gente consegue gerar, né? A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E ser pai é uma experiência única, incomparável. Eu tenho o privilégio de ser pai de 3 moços. Nossos filhos são moços já. 2 são casados. O mais velho tem 2 filhas lindas. São pequenas ainda, uma tem 4, outra tem 1. A minha filha caçula está grávida, vai ser mãe o ano que vem. E a filha do meio ainda está no Salmo 40, né? Esperando com paciência no Senhor. E eles herdaram do pai e da mãe, graças a Deus, a parte boa, né? Minha esposa é pastora também, e ela é formada em piano e é professora de matemática, então ela é
das exatas, né? Eu sou das humanas, lá das nuvens, sim, do céu. Vivo voando, né? E os nossos filhos são resultado dessa combinação aí, os seus pais. E eles são músicos também. O Rodrigo, ele é formado em produção musical. Ele se formou na Finlândia, onde ele mora, é casado com uma finlandesa. E ele junto com a filha do meio, que é musicista também, compositora. Eu vou cantar uma música dela agora, da Mariana. Eles produziram um CD da família, Ademar de Campos em Família. Eu trouxe aí depois para oferecer a vocês. Ademar de Campos em Família. E o título do CD é Uma História de Amor. Então, junto com os meus filhos, nossa família, nós estamos contando a nossa história de amor com Jesus. Não tem riqueza maior do que essa, a sua família, seus filhos ali junto com você. E uma coisa é você ter os filhos junto com você, outra coisa é você ter filhos que amam ao Senhor. E Deus tem me dado esse benefício também, eu sou eternamente devedor ao Senhor. Você sabe que quando a pessoa ama o Senhor, pelo brilho dos olhos, você chega perto dela, o brilho do olho é diferente. É um brilho do amor. E a Mariana ama Jesus e ela escreveu essa canção para Jesus dizendo assim: estava aqui pensando, existe alguém tão belo assim, que tão perfeitamente completa tudo que há em mim. E na terra não há outro que se compare a ti, meu Senhor. E na minha vida não há outro que possa ter todo o meu amor. Estava aqui pensando, existe alguém tão belo assim? Claro que não. Que tão perfeitamente completa tudo que há em mim. E na terra não há outro que se compare a ti, meu Senhor. E na minha vida não há outro que possa ter todo o meu amor. E na terra não há outro que se compare a ti, meu Senhor. E na minha vida não há outro que possa ter todo o meu amor. Todo o meu amor. Teus átrios são onde eu quero habitar. Em devoção venho me entregar. Teus átrios são onde eu quero habitar. Em devoção venho me entregar. Teus átrios são onde eu quero habitar. Em devoção venho me entregar. Me entregar. E na terra não há outro que se compare a ti, meu Senhor. E na minha vida não há outro que possa ter todo o meu amor. E na terra não há outro que se compare a ti, meu Senhor.
na minha vida não há outro que possa ter todo o meu amor. E na terra não há outro que se compare a ti, meu Senhor. E na minha vida não há outro que possa ter todo o meu amor. Jesus, Jesus, Jesus. Foi quando eu percebi que a minha vida, Jesus, dá toda a segurança e vale a pena seguir na luz. Vale a pena viver na luz, vale a pena seguir Jesus. Quero ler a palavra do Senhor com vocês. Livro de Salmos, capítulo 99. Salmos 99, começando no versículo 1. Será que nós podemos ficar em pé para ler a palavra do Senhor? Rapidinho. Em reverência santa e eterna palavra do nosso Deus. O Senhor reina. É o versículo 1. O Senhor reina. Tremam os povos. Ele está entronizado sobre os querubins. Estremeça a terra. O Senhor é grande em Sião e exaltado acima de todos os povos. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois és santo. És Rei poderoso que amas a justiça, estabeleces a equidade, executas juízo e justiça em Jacó. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava, eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Tu os ouviste, Senhor nosso Deus. Tu foste para eles um Deus perdoador, embora vingador dos seus atos. Exaltai o Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Na leitura da tua palavra, Senhor, nós oramos e fazemos nossas as palavras do salmista que disse: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Oramos em cima da tua palavra, onde o Senhor diz: vos darei outro consolador, o Espírito da verdade.
Ele vos guiará a toda a verdade e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ele me glorificará. Então, Espírito Santo, nós nos submetemos ao teu senhorio, à tua direção, à tua instrução, ao teu ministério em nós e entre nós. Faz com que os nossos olhos sejam abertos, os olhos da alma, os olhos do Espírito, os olhos espirituais, para que possamos ver o invisível nesta noite, para que possamos conhecer os decretos do nosso Deus e Pai, para que possamos encontrar na palavra de Deus o caminho e a direção que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Cumpram-se os teus propósitos, Pai bendito. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Vamos sentar, queridos. Hoje foi um dia assim, eu diria atípico para mim, porque minha filha estava chegando de viagem. Ela esteve quase 40 dias fora do país, junto com a Laura Solgueles, vocês devem conhecer. E as duas são muito amigas. E a Laura tinha uma agenda para cumprir em alguns países lá na Europa, Portugal, na Suíça, Londres, na Inglaterra, em Paris. E ela não quis ir sozinha e convidou a Mariana. E lá foram as duas jovens. E elas chegaram hoje de manhã e a gente tinha que buscar no aeroporto. Só que houve um imprevisto, porque a bagagem delas não chegou. Então o atraso ele foi se acumulando e isso acabou afetando o horário que eu tinha que sair para chegar no voo da manhã. E a distância de onde eu moro para o aeroporto de Congonhas é considerável. E o trânsito de São Paulo, vocês sabem como é que é. Eu saí com uma antecedência para chegar em tempo, mas no meio do caminho o trânsito me pegou. E eu cheguei 7 minutos depois do encerramento do embarque, que era 11h05. Eu cheguei 11h08, 11h07. Eles não deixaram eu entrar. Esse foi o problema de eu estar chegando nessa hora. E o próximo voo era das 18h30 e o avião decolou 19h05. Então hoje foi um dia maravilhoso, né? Deus seja louvado, né, pastor? Eu estou aqui meio assim, meio zen, né? Porque dormimos mal essa noite e fomos lá buscar a filha e aquela confusão de mala. Então foi assim, só Jesus na causa. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, amém? Graças a Deus, o Senhor nos trouxe, estamos aqui para compartilharmos e juntos aprendermos, né? Eu e você aprendermos juntos, recebemos juntos o Senhor nosso Deus. Eu tenho trabalhado nessa área. Eu vinha conversando no carro com Elias e ele perguntou qual o ministério que começou primeiro em mim, de pastor ou de músico. Eu falei para ele, de pastor, né? Eu falei, a música veio depois, só que a música, parte de música, de louvor, passou à frente da função pastoral. Mas mesmo assim, eu continuo sendo pastor. E louvo a Deus, porque é um privilégio ser pastor e ser ministro, ser músico, porque uma coisa, eles trabalham juntos, né? A música inspira, a música inspira, toca o coração, atrai as pessoas, e aí a gente as pastoreia, orienta, aconselha, e cuida da ovelhinha, e corta, apara a lã, etc. Pega um pouquinho da lã para nós, né? Que isso é bíblico, né? Que o pastor, né, se serve da lã da ovelha. E então eu faço isso, tenho tido de Deus esta incumbência, né? Ter recebido do nosso Deus e Pai essa missão. Há mais de 40 anos eu faço isso com muita gratidão e alegria. E minha esposa também é uma pessoa especial nesse sentido, porque ela é pastora, tem um coração, ela é uma mãezona, e todo mundo gosta dela, e os filhos são fãs dela,
Eu fico só ali do lado, com inveja e babando. Não, estou brincando. E com isso a gente foi sendo aperfeiçoado e trabalhado pelo Senhor de várias maneiras. E uma delas foi quando o Senhor permitiu que nós perdêssemos a Raquel, nossa primeira filha, que era um bebê que nasceu, né? Seria a nossa primeira filha. Ela nasceu, mas ela veio a falecer em seguida, porque não estava devidamente com seus órgãos internos completamente formados. Isso gerou incapacidade respiratória e ela veio falecer. Esse foi um momento difícil na nossa vida, porque perder filho não é prazeroso sob hipótese alguma. Só que Deus tinha um plano, né? No momento a gente não conhecia. Hoje eu sei. Ele levou uma e deu 8. A matemática de Deus é assim. Como assim deu 8? Você tem 8 filhos? Mais ou menos. Eu tenho 3 filhos, 2 genros, que são filhos, e 3 netas. Então, 3 com 2, 5, mais 3, 8. Deus levou a Raquel, mas ele acrescentou 8. Como ele fez com Jó. Deus deu a Jó em dobro tudo quanto ele tinha antes. E os filhos que nasceram a Jó, as filhas que eram das mais formosas sobre a face da terra, e ele viu até a 4ª geração dos seus descendentes e morreu farto de dias, louvado seja o nome do Senhor. Foi em cima desta experiência de Jó e da minha experiência de perda da Raquel que nasceu a música. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Conhece, né? Então, foi em cima dessa experiência. O Senhor permitiu, levou a nossa Raquel, mas Ele nos deu uma promessa, nos deu essa canção e nos deu essa descendência abençoada. Então, se existe alguém nessa sala que não tem o menor direito de duvidar de Deus e da sua palavra, chama-se Ademar Gomes de Campos. Os nossos filhos foram fruto de uma promessa do Senhor na sua palavra, registrada em Isaías, capítulo 65, versículo 17, que diz: eis que faço novas todas as coisas, não haverá lembrança das coisas antigas, eis que faço coisa nova e agora sairá a luz, eis que trago para Jerusalém alegria e gozo, nela não haverá criança de poucos dias, nem velhos que não cumpram os seus anos, os meus servos não terão filhos para a calamidade, porque são a semente dos benditos do Senhor, e será que antes que clamem eu os ouvirei, estando eles ainda falando eu responderei. Adivinha o que aconteceu? Rodrigo, Mariana e Juliana, contrariando o diagnóstico médico que nos foi dirigido, dizendo que nós não poderíamos ser pais. O médico disse: vocês não podem ser pais. Se tentarem outra gravidez, pode acontecer a mesma coisa. Eu falei: tá bom. Isso depois do sepultamento da criança, de toda aquela tragédia, toda aquela dor e as lágrimas, e essa consulta com o doutor. Quando chegamos em casa, eu falei para minha esposa: eu e você vamos orar. Eu e você vamos pedir uma palavra ao Senhor. Amém? Estamos juntos? Estamos juntos. E começamos a orar. E aí o Senhor deu essa palavra. E com essa palavra, o resultado da palavra. De 1, Ele multiplicou em 8. Esse é o seu Deus, esse é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E com isso eu fui ainda mais aperfeiçoado na minha relação com Deus, na minha sensibilidade, na minha entrega, na minha consagração. Eu fui sendo mais aprofundado na caminhada com o Senhor, na percepção e sensibilidade espiritual. E um outro benefício que essa experiência nos acrescentou, que algumas pessoas que ouviram essa música depois que ela foi gravada, o Senhor tocou no coração dessas pessoas através dessa música, e elas foram convertidas ao Senhor, e 3 deles são pastores hoje. Então, com isso eu aprendo o seguinte: no reino de Deus não existem perdas.
Não existem perdas. Deus transforma uma tragédia em uma vitória retumbante. Deus transforma uma perda num ganho inimaginável. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber, diz a palavra do Senhor. Aquele que perder a sua vida, diz Jesus, achá-la-á. O grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então não existe perda. Essa é a lição de tantas que eu extraio para a minha vida e aplico isso no meu dia a dia. Não existem perdas. O que era perda, Deus transformou em lucro, transformou em ganho, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. E esse testemunho está gravado no nosso DVD, minha esposa falando essa história. E algumas senhoras que haviam engravidado e perdendo seus bebês, ouvindo esse testemunho, vendo a minha esposa falar, elas se animaram a buscar uma palavra de Deus também. O resultado você já sabe. Deus deu a palavra e elas geraram novos filhos. Então nós temos uns 10 casos assim. E isso é motivo de uma alegria sempre multiplicada e sempre renovada, porque esses casos vão se repetindo e Deus sabe o que faz. Bom, na leitura que nós fizemos aqui, eu queria destacar, e amanhã a gente continua nesse assunto, o versículo 1. Porque a Bíblia é assim, a Bíblia é um livro de leitura, certo? Mas, além de ser um livro de leitura, e mais do que ser um livro de leitura, a Bíblia é um livro de revelação. Revelação o quê? Das verdades espirituais. Porque você e eu somos corpo, alma e espírito. Quando nós estávamos mortos em delitos e em pecados, a gente não tinha sensibilidade para Deus, para as suas coisas, para a sua palavra. Mas uma vez vivificados em Cristo Jesus, renascidos em Cristo Jesus, ressuscitados com Cristo, o nosso homem interior, o espírito que estava morto, agora ele reviveu. É um espírito agora avivado, vivificado pelo Espírito Santo de Deus, a ponto de Paulo dizer que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso nos remete à comunhão com Deus, à oração, ao jejum, ao louvor, à adoração, à leitura da palavra. Sabe, é como se fosse um chip, um programa instalado dentro de nós, que nos remete a esta vida com Deus. Não tem como você impor a uma pessoa ela ter vida com Deus. Não tem como você impor a uma pessoa que ela tenha intimidade com Deus se ela não nasceu de Deus, se ela não tem o DNA de Deus, se ela não tem a natureza de Cristo, se ela não nasceu do alto. É um crime que muitas vezes nós cometemos quando impomos as coisas às pessoas. Fazer as coisas por obrigação, para Deus não tem valor. O louvor é algo voluntário, é de coração, é sacrifício espiritual. Por isso que é difícil você ensinar uma pessoa a buscar a Deus, a desejar o Senhor, a ter fome de Deus, se ela não teve um encontro real com o Senhor. É difícil você ensinar uma pessoa a ter intimidade com Deus se ela não nasceu de Deus. Você só tem intimidade com Deus se você nasceu dele. Se você tem o código genético dele dentro de você. Os meus filhos têm intimidade comigo porque eles nasceram de mim. Nasceram da mãe deles. Não preciso ensiná-los a serem íntimos meus. Eu não preciso cobrar dos meus filhos um beijo e um abraço. Que se eles se sentem amados por mim, eles vão corresponder a esse amor. E por que eles vão sentir-se amados por mim? Porque eles nasceram de mim e eu os amo. Eu sou íntimo deles. Não tem uma fórmula, meus queridos, uma regra. Agora vamos ter aqui um curso de intimidade com Deus. Não vai fluir. Não vai fluir para quem não nasceu de Deus. Para quem não tem o DNA dele. Para quem não tem a natureza dele. João 1, versículo 11, Jesus está dizendo: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, não nasceram da vontade, mas nasceram do alto, nasceram de Deus. Esse nascer do alto, esse nascer de Deus é o diferencial. É ele que te remete a uma vida com Deus, sem imposição, sem regras.
é saúde espiritual, é nova vida, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, o novo homem se renova, diz Paulo em Colossenses 3. O novo homem se renova, Colossenses 3:10, para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. A vida com Deus nos remete a Deus. A vida com Deus, o novo nascimento, nos empurra para Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e comparecerei ante a tua face, diz o salmista. Então, esta ênfase que eu estou trazendo aqui, que não é novidade para vocês, ela precisa ser repetida. Nós temos que encorajar as pessoas a terem um encontro com o Senhor. Uma experiência real de conversão, de transformação. E não é só eu me converti, que nem eu. Me converti há 42 anos, não basta. Eu precisei ter novos encontros com Deus. Eu precisei passar por situações difíceis para buscar uma dependência maior do Senhor. E ninguém me impôs, ninguém me obrigou. É a minha necessidade. Eu tinha necessidade do Senhor, como tenho hoje. Tenho necessidade da palavra. Eu não posso ficar sem a Bíblia. Eu não posso ficar sem ler a Bíblia. Porque se eu fico sem ler, eu fico pobre, eu fico brutal, eu fico carnal, eu fico suscetível ao pecado. E eu não quero isso mais. Então, essa nova vida é a base da construção de uma realidade espiritual, de uma vida espiritual saudável, frutífera e crescente, meus irmãos. A nossa parte é apenas crer. A nossa parte é reter a palavra. Me emociona muito a declaração de Deus no Deuteronômio, capítulo 30, verso 10 em diante, que o Senhor diz: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. E escolhe, pois, a vida, amando ao Senhor teu Deus, guardando seus mandamentos, porque Ele é a longura dos teus dias. É o próprio Deus nos aconselhando a fazer a escolha certa. Escolhe a vida, Demar. Como é que se escolhe a vida? Amando ao Senhor, guardando os seus mandamentos, porque Ele é a longura, é a longevidade dos seus dias de vida. A bênção e a maldição está diante. Sabe, meus irmãos, a vida humana, a vida cristã, é uma vida de escolhas, decisões. Todos os dias você e eu temos que escolher e fazermos decisões. E é evidente que nós corremos o risco de fazer decisões erradas e arcaremos com as consequências delas. Quando fazemos decisões certas, também arcaremos com as suas consequências. Mas você e eu somos pessoas em constante processo de decisões. Sempre vai ser assim. Agora, se você tem uma comunhão, uma proximidade com o Senhor, você é dele, você entregou a sua vida a Ele, você o ama, o seu coração é dele, Ele te deu uma nova natureza, você tem a mente de Cristo, o Espírito Santo habita em você, você tem promessas, você está sob a cobertura do sangue de Jesus, você tem um advogado junto ao Pai. As suas decisões vão se pautar por esta realidade espiritual que você está vivendo. Você não vai fazer escolhas, hoje eu vou dar um tiro num cara no trânsito. Vai fazer isso. Isso não corresponde a quem tem a natureza de Deus. Não, se o cara me der uma fechada, eu vou abençoá-lo. Essa é a decisão certa. Eu vou orar para que isso não aconteça com ele, para que ele não provoque um acidente, para que ele não fira pessoas, para que ele não se mate. Percebe? Estou dando uma ilustração de algo tão simples, tão pequeno. Tudo isso que eu estou falando, meus irmãos, está baseado no versículo 1 que nós demos aqui. O Senhor reina. Se o Senhor reina, significa, pressupõe que existe um reino. E lendo as Escrituras, você vai encontrar passagens que definem características desse reino. São três principais. Primeiro, esse reino de Deus é um reino espiritual, invisível, você não vê. E esse versículo nos informa que esse reino ele começa no céu. O trono de Deus está no céu. Isaías 66:1 diz: o céu é o meu trono, a terra, o escabelo dos meus pés. Eu fui procurar saber o significado dessa palavra escabelo, porque eu sempre li, eu falava, mas sem saber o que eu estava falando. E é ruim você ler a Bíblia e não saber o que você está lendo, né?
E aí encontrei na definição de escabelo. Escabelo é uma banqueta. Digamos que isso aqui seja um trono. Eu estou no trono onde eu apoio os meus. Então, a Bíblia diz que o céu é o trono. Você já conseguiu ver o tamanho do céu? Onde começa o céu? Começa ali e acaba aqui? Ah, então acaba aqui daqui 10 quilômetros. Aí você anda 10 quilômetros, você vai ver uma outra extensão para lá. Você anda mais 10, não tem fim. O céu é incomensurável. E a Bíblia está dizendo que esse céu incomensurável é o trono onde Deus está sentado. E a Bíblia diz que a terra é a banqueta dos seus pés. Qual terra? Qual a extensão da terra? Enorme. Então você imagine o tamanho do Senhor, seu Deus. Quando a gente canta grande, grande, né? É essa grandeza aí. O seu Deus é grande. O seu Deus está sentado no céu. O seu trono está nos céus. Nos céus e no seu trono, Deus tem o comando e o controle do universo. O cientista, a revista Interessante, falando sobre as constelações, traz essa informação para nós, que existem 100 bilhões de estrelas em cada galáxia. E sabe quantas galáxias existem? 100 bilhões de galáxias. Agora tenta contabilizar isso. Você não consegue. Se cada galáxia tem 100 bilhões de estrelas, quantas estrelas não existem aí no firmamento? E a Bíblia diz que Deus chama cada uma delas pelo seu próprio nome. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o seu Deus grande, que reina, que tem um trono nos céus, que tem tudo sob seu controle. Aí as pessoas perguntam, mas por que há tanta desgraça e tragédia na terra? Porque são os juízos de Deus. Porque Deus precisa julgar a maldade do homem. Ah, mas isso é injusto. Não é injusto. Seria injusto se Jesus não tivesse sido enviado. Porque o castigo, o juízo que nos traz a paz, estava sobre ele. A cruz foi o tribunal do julgamento, da condenação e da absolvição da raça humana. Naquela cruz você e eu fomos julgados. Naquela cruz você e eu fomos condenados. Naquela cruz você e eu fomos absolvidos. Quem pagou o preço? Ele pagou. Então não há escusas, não há justificativa. Por que Deus permite? Deus permite por causa da maldade do homem, que resiste ao seu amor e que Deus não tolera a desobediência, meus irmãos. Deus não compactua com a mentira e com a desobediência. Os desobedientes estão sob juízo do Senhor. Você leu, nós lemos sobre isso aqui no versículo 3, 4. És rei poderoso que amas a justiça. Porque o reino de Deus é um reino de justiça. Ah, mas Deus é amor. Deus é amor, sem dúvida. Mas Deus é justo. Ele não tolera a injustiça. E os injustos não herdarão o reino dos céus. Porque se isso acontecesse, Deus estaria contrariando a si mesmo. Ele seria um Deus mentiroso. És rei poderoso, versículo 4, que amas a justiça, estabeleces a equidade e executas juízo e justiça em Jacó. Então não tem como escapar. Ah, não, Deus é bonzinho, Deus é amor, mas Deus precisa fazer prevalecer a sua justiça. Aí Paulo vem e diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Então existe esse reino espiritual, existe um reino interior, que Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós, e existe um reino físico que vai se manifestar na plenitude dos tempos. Jesus vai reinar sobre a terra, diz a palavra. Então são 3 dimensões. Aí você pergunta, mas está tudo muito bonito, mas onde é que você quer chegar com isso? O que eu quero chegar é o seguinte, irmãos. Existe um rei que tem um reino e que estabeleceu a igreja. E a igreja é formada por pessoas, pedras vivas,
Se eu pudesse desenhar aqui, eu ia fazer um desenho aqui. O rei, uma esfera, o reino, outra esfera dentro do reino, a igreja. E dentro da igreja, outra esfera, as pedras vivas. Os cristãos, os salvos, os filhos de Deus. Então, a lição que fica, para mim, de uma forma clara, é que essas coisas, esses elementos estão interligados. O cristão só tem sentido se ele faz parte da igreja viva. E a igreja foi estabelecida na terra como expressão do reino. E o reino tem um rei que quer manifestar a sua pessoa, a sua glória, através do seu reino, onde está a igreja e onde estão as pedras vivas. E é nesse contexto, meus amados, que está inserida a adoração, o culto ao Senhor. O culto ao Senhor é um projeto eterno. Transcende esse ambiente que nós temos aqui, de uma liturgia, de um período de cânticos e louvores. É muito mais do que isso. Amanhã eu vou falar um pouco sobre isso. Sobre a visão eterna da adoração. A visão eterna e bíblica da música. Se você e eu soubéssemos o valor e o poder que a música tem e o propósito de Deus em relação a ela, meus irmãos, se a igreja evangélica soubesse disso, dominasse isso, nós tomaríamos conta do mundo. Nós tomaríamos conta dessa nação se nós soubéssemos usar a música de maneira adequada, de acordo com a sua origem e o seu propósito criacional. A gente não sabe, mas nós podemos aprender. Você quer aprender? Então amanhã à noite nós vamos falar sobre isso. Hoje vamos ficar só com esta introdução. A visão do reino que tem um rei, que é amor, sim, mas ele é justo e ele é verdadeiro. Deus não compactua com a mentira. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira e todos os mentirosos são filhos dele. Mas quando você nasce de novo, quando você nasce do alto, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você se torna um filho de Deus, um herdeiro juntamente com Cristo. Você se torna uma testemunha da verdade, para expressar, através da sua vida, o reino de Deus, a justiça do reino, o poder do reino, o amor, a alegria do reino e o amor do reino. O reino do Filho do seu amor. É um reino de amor, sim. É um reino de justiça também. É um reino de alegria. É um reino no Espírito Santo. Então, que nós possamos guardar essas verdades no nosso coração, reter no nosso coração e viver isso. Porque eu vou dizer uma coisa, irmãos. As áreas da minha vida serão bem-sucedidas na mesma proporção da minha compreensão dessas verdades que eu estou trazendo para vocês. Porque não adianta eu ser, por exemplo, um profissional bem-sucedido se eu não estou vinculado à igreja e ao reino e ao rei. Não tem como eu ter um casamento bem-sucedido se eu não estou vinculado à igreja, ao reino e ao rei. Não tem como eu ter filhos saudáveis, filhos ajustados, filhos equilibrados, se eu não estou vinculado à igreja, que é a igreja de Jesus, ao reino e ao rei, e às leis e às regras desse reino. Não tem como. Pode fazer curso, pode fazer retiro, pode ser trabalho especial de casais, de jovens, encontro, desencontro e reencontro. Se você e eu não estivermos conectados com esse sistema, nós vamos gastar tempo, vamos despender energia e não vamos chegar a resultado nenhum. Eu tenho que estar conectado. Reconhecer esse Rei de toda a terra, que o céu é o seu trono, a terra é o escabelo dos seus pés, que Ele reina, que Ele ama a justiça, pecado, e que Ele me deu Jesus, que me possibilita viver nessa dimensão, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Na nossa capacidade, como diz Paulo, faço minhas as palavras dele em Coríntios, capítulo 3, 4, 5 e 6,
Não que somos capazes de pensar coisa alguma, diz Paulo, mas a nossa capacidade vem do Senhor, que nos fez ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Amém, Jesus? Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos. E vamos orar nesse momento. Podemos incluir nesse momento de oração louvor também. Alô? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro, amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro. Caminhar seguro na luz. Desfrutar do seu amor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, nosso bom pastor. Tua palavra é viva e eficaz, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós recebemos a Tua palavra nesta noite, que traz, Senhor, para nós informações preciosas de quem o Senhor é e a posição que o Senhor ocupa como Rei
Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós te reverenciamos como Rei de nossas vidas. E sabemos, Senhor, que nesse reino está inserida a tua igreja, igreja viva, que é formada por pedras vivas, homens e mulheres redimidos no sangue, pelo sangue de Jesus. Que tem uma vida de adoração, de serviço, de testemunho ao Senhor. Ajuda-nos a entender, Senhor, esse sistema espiritual eterno, para que possamos nos adequar a Ele, nos submeter ao Teu propósito e viver a vida com a qual Cristo nos concedeu o privilégio de viver, na dimensão das riquezas espirituais. Obrigado por essa noite, obrigado, Senhor, por eu ter chegado aqui para estar em comunhão com os meus irmãos e para juntos sermos abençoados por Ti. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus, amém. Obrigado. Queria só, obrigado, pastor, dizer a vocês que eu trouxe uma parte do material que nós temos produzido, né? Começando aqui com o CD e DVD Comunhão e Adoração 6, que em 2007 nós gravamos. É um projeto comemorativo dos anos de ministério. Na época eram 30 anos, agora eu estou partindo para o de 40 anos, ano que vem, vamos lançar. E as músicas que estão aqui contam a nossa história nesses 30 anos, né? Ele é exaltado, homem de guerra, nosso general, a vitória, grande é o Senhor, antes eu te conhecia, Ele vem para te salvar pela fé, o nome de Jesus, amigo de Deus, essa que cantamos, louvemos ao Senhor que cantamos, eu sou grato. Então, toda a nossa história está aqui nesse DVD, onde tem o testemunho da minha esposa também, e a participação desses ministros conhecidos no Brasil, Ana Paula, Nívia, David Killan, Fernandinho, Soraya, Pregador Lu, Massal, Daniel de Souza, Ronaldo Bezerra, Raquel e o Rodrigo Campos, que é o melhor de todos, porque é o meu filho, então tem que dar um apoio. Então tem o CD, o DVD desse. E esse aqui é o projeto Família, Ademar de Campos em Família, uma história de amor, que atrás tem a foto dos meus 2 filhos, da minha nora, e que participam comigo, tem composição deles. O Rodrigo compõe, a Mariana compõe, minha nora compõe, tudo família musical. Além disso, eu tenho o privilégio de escrever alguns livros. Comecei com esse aqui, Adoração, Estilo de Vida, onde eu destaco o capítulo que eu falo sobre a obra de engano nos últimos dias, baseada em Apocalipse 13, que fala sobre a besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra, a imagem da primeira besta e o anticristo. É um quarteto fantástico do inferno aqui, né? E nos ensina como é que o adorador vive o dia a dia. O que é ser adorador na segunda-feira, por exemplo? E na terça, e na quarta, e na quinta. Então tem respostas aqui para nós. O poder da música a serviço da adoração. Na página 47 eu falo sobre o valor do culto, que é isso aqui, a igreja reunida. O que é isso aqui? Por que estamos aqui? Por que fazemos o que fazemos? Então, as respostas, algumas estão aqui. E esse outro livro, o que a igreja deve cantar, que eu falo sobre composição, sobre o conteúdo, sobre os temas das canções. Há muita coisa que se canta por aí que não tem sintonia com a Bíblia, e nós estamos achando maravilhoso. Só que Deus não está nem aí, porque se não tem coerência bíblica, Deus não tem responsabilidade com esse tipo de coisa. Pode ser bonito, cheiroso, gostoso, mas Deus, out. E também a editora desses livros me convidou para ser o coordenador dessa Bíblia de estudo de louvor e adoração. E é uma Bíblia diferenciada, com muitas ferramentas. E no meio dos capítulos tem estudos bíblicos da Ana Paula, da Nívia, do Daniel de Souza, do Azaf, que vai estar aqui, da Soraya Moraes, do Ronaldo Bezerra e até do Ademar tem também. Então aqui é só isso. Esse material vai estar ali fora, né, pastor? Está ali fora, então, a Bíblia é R$70, o CD, os livros 15 e o DVD 25. É isso aí, obrigado, Deus abençoe vocês.
Amém? Amanhã nós estamos juntos no novo, certo? 20 horas. Pastor, bom descanso. Obrigado, tá? Pelo esforço de ter chegado direto, plugado o violão e começado aqui conosco. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Então você olha para a pessoa que está do lado e diz assim: amanhã o Ademar vai estar aqui. E você também. Isso, eu te espero aqui amanhã às 20 horas. Vai ser um tempo maravilhoso. Começando em ponto, amanhã às 20 horas. Eu quero ver você aqui para a gente adorar o Senhor junto, tá bom? Então não saia sem ver o material do pastor Ademar, que está à exposição e à disposição também da nossa igreja lá. Deus abençoe. E você que ficou conosco na internet, obrigado também pela companhia. Deus abençoe. Vão com Deus. Boa semana. Até amanhã, na verdade. Até amanhã.